Olá, quero cumprimentar você mais uma vez aqui no Elas com Deus. Eu tenho a alegria hoje, a gratidão de receber uma pessoa incrível, especial, que tem um testemunho maravilhoso e vai edificar com certeza a minha vida e a sua vida. Amém. Está comigo aqui hoje, pastora Lucélia Rodrigues. Amém. E eu quero te agradecer Obrigada. pelo seu sim. Amém. Admira a sua história e com certeza não vai ser diferente quando você também alcançar os corações de quem nos ouve. Obrigada, Lucélia. Amém. Obrigada. Quero que você se apresente e que o Elas com Deus possa alcançar muitos corações e a sua história impactar ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui hoje, compartilhar a minha história, contar para as pessoas o milagre que Deus fez em mim. É um privilégio. Nem era para eu estar viva, mas Jesus permitiu que eu vivesse. Enquanto vida eu tiver, eu irei contar para todo mundo o milagre que Deus fez em mim. Obrigada, pastora. É um prazer estar aqui. Prazer todo meu, muito obrigada. Eu tenho certeza que o tema hoje vai ser muito forte sobre toda a sua história. Mas nós temos como tripé no Elas com Deus, pastora Lucélia, primeiro em espiritualidade, né? Nós vamos falar sobre espiritualidade. Eu tenho certeza que chegar até onde você chegou, e eu conheço a sua história, o momento exato onde você se achegou a Deus. Sim. E Ele fez o sobrenatural no natural. É. Então, vamos começar com espiritualidade e eu quero que você fale sobre este momento, essa sua conexão com Deus. E é isso que tem sustentado os seus dias. É isso mesmo. Eu gosto muito de contar, quando eu falo sobre conexão com Deus, eu gosto muito de falar de quando Jesus me resgatou do cativeiro, né? Foi algo muito forte. As pessoas vão se lembrar, né, do caso daquela menina que foi vítima de tortura e maus tratos aqui na nossa cidade de Goiânia, um caso que na época chocou o Brasil, uma das histórias mais tristes, né, que foi acompanhado na época. E eu falo que Deus, para hoje eu estar aqui vivendo todo esse milagre, toda essa cura que eu vivo, né, diariamente, foi porque Jesus sempre esteve lá, dentro daquele cativeiro, me dando vida, me fortalecendo, me sustentando naquele lugar. Amém. E quando eu falo de conexão com Deus, eu me lembro muito bem de quando eu estava pendurada naquelas escadas, onde aquela agressora me mantinha presa e acorrentada naquele lugar e amordaçada, aonde eu clamei por socorro ao Senhor. Com 3 minutos apenas, o meu socorro chegou naquele lugar e eu pude ser resgatada, ser salva daquele cativeiro após 3 minutos eu ter orado. E quando nós pensamos assim, poxa, 3 minutos após ela ter orado, a polícia chegou, a polícia resgatou. Um dia Deus falou comigo. 3 minutos não dava tempo de receber a denúncia, enviar os policiais, chegarem até o local, abrir tudo e entrar e me encontrar daquela forma. Mas uma coisa muito forte que Deus ministrou no meu coração um dia, em cima de um púlpito de uma igreja, Deus disse assim, filha, em 3 minutos não dava tempo. Mas eu te digo hoje que enquanto você orava, enquanto você me buscava, eu já trabalhava por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha que lindo que você falou. É uma escolha buscarmos a Deus e Ele não fica com os ouvidos tapados em nenhum momento. Sim. E o tempo dele é diferente do nosso. É verdade. Mas eu digo que nós precisamos buscar, pastora Lucélia, o desejo de viver o tempo kairós de Deus e não o tempo cronos. Sim. Estamos vivendo o cronos na Terra, mas nós que somos cristãs, mulheres de Deus e que temos esse relacionamento com o Espírito Santo, precisamos buscar viver o tempo kairós. O dele é o melhor, né? O dele é o Olha melhor. que lindo que você disse. E aí, para nós que temos, às vezes, negociado o tempo com Deus, é dizer que não é só a hora que você tira para estar, Ele te assiste em todo o tempo. Você disse que Deus confirmou a você, olha, não foi só os 3 minutos de quando você terminou a oração, mas desde que o seu coração estava me buscando, eu já estava trabalhando. Já estava trabalhando. Olha que lindo, Muito né? lindo. É. Então, às vezes, o seu momento, né, mulher, de será que Deus me ouve? Deus está em silêncio, Ele sempre está trabalhando, né, pastora Lucélia? Sim. E foi aos 12 anos, né, que você aceitou Jesus, mas teve um período de 13 para 14, né? Conte para nós, por gentileza. Eu aceitei Jesus, assim que assim, acho que com entendimento mesmo, ir lá, reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, foi com 12 anos, quando Deus me tirou do cativeiro, e aí foi me apresentado esse Jesus maravilhoso que hoje nós servimos, um Deus fiel, e
com 13 para 14 anos, eu fui batizada nas águas. Amém. Eu vivi a experiência do batismo. E de lá para cá, estamos aí. Já, na minha adolescência, tive algumas fases, né, de rebeldia, mas graças a Deus o Senhor cuidou. E hoje eu estou aqui firme com Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Ainda sobre espiritualidade, pastor Lucélia, eu quero perguntar para você sobre o perdão. Eu já te ouvi, é muito forte mesmo o seu testemunho, né? E é público, mas existiu uma escolha sua que mudou a sua trajetória. Sim, eu falo que o segredo da minha vitória, o segredo para hoje eu estar aqui com a minha vida transformada, né? Porque eu tinha tudo para ser uma pessoa machucada, ferida emocionalmente, né? Eu falo até mesmo, talvez ter virado outra coisa e não uma mulher de Deus, né? Centrada, focada em buscar primeiramente o reino dos céus. Então, eu tive outros caminhos a seguir. Eu falo que Satanás, ele olha, eu imagino, né? Eu fico imaginando isso. O diabo me olhando naquele lugar e dizendo palavras de maldição sobre a minha vida, não vai viver, vai morrer, ou é torturada, é amordaçada, vai ser ferida, amargurada, machucada para o resto da vida, ou até mesmo vai morrer. Então, eu imagino o diabo dizendo isso para mim, mas eu também gosto de imaginar Jesus me olhando naquele lugar e dizendo palavras de bênção sobre a minha vida. E assim, eu fico imaginando Jesus andando dentro daquele cativeiro mesmo, sabe? E olhando para mim pendurada naquelas escadas e dizendo, és improvável, mas é minha. És improvável, mas é filha. Amém. És improvável, mas eu não abro mão. Amém. Vou libertar, vou curar, vou lapidar e vou levar às nações. Amém, que é isso que você faz hoje, né? Que é o que eu faço hoje. E para eu viver todo esse milagre, eu tive que tomar a decisão que mudou. Eu falo que virou a chave, né? E mudou toda a minha dor, tudo aquilo que eu carregava de ruim, não porque eu queria, mas porque colocaram em mim, né? Tem pessoas hoje que estão aprisionadas em cativeiros espirituais, não porque elas foram para lá, mas porque alguém colocou lá. Sim. Mas a decisão de sair é nossa. Perfeito. E eu decidi sair desse cativeiro espiritual onde aquela mulher havia me colocado. O cativeiro da mágoa, o cativeiro da falta de perdão, o cativeiro da tristeza, da angústia, aonde eu tinha que parar de olhar para o que ela fez comigo, mas olhar para o que o Senhor fez. Amém. Através de tudo aquilo, né? Que é uma vitória muito grande. Então, hoje, por onde eu tenho passado e as oportunidades que o Senhor tem me dado nesses meios de comunicação, como podcast, televisão, jornal, eu tenho falado que aquela mulher é perdoada de todo o meu coração, não tenho raiva dela. Tudo que ela me causou de mal, ela está perdoada em nome de Jesus. Amém. E o mesmo Deus que enviou seu filho para morrer naquela cruz, por amor a mim, que fui a vítima, ele também enviou o filho dele na cruz por amor a ela, que foi a agressora. Então, ela é filha, ela é amada, ela é princesa, ela é obra-prima de Deus. E a mesma obra linda que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na dela também. Basta ela querer. Deus não invade o coração de ninguém, ele só entra se nós permitirmos. E para a honra e glória do Senhor, eu permiti Jesus entrar e mudar a minha história. E hoje, olha só, um exemplo vivo aí de cura, de milagre, de restauração, é só Jesus que faz isso, tá bom? É verdade. E eu acho tão importante você dizer isso, porque o que fazem conosco, Jesus não tem nada a ver com isso. Eu falo assim para as mulheres, pastora Lucélia, você acha que isso que fizeram com você, né, a pessoa, Jesus faria com você? A pessoa sempre responde não. Sim. Ele machucaria você? Não. Ele iria trair você? Não. Então não é sobre ele. São sobre pessoas. Não podemos atribuir uma responsabilidade e uma culpa àquele que nos ama incondicionalmente. Exatamente. Uma vez uma pessoa me falou assim, dentro de uma igreja, que Deus é esse que você prega e fala que é um Deus de amor, que é um Deus de alegria, que é um Deus de cura, de restauração, mas que permitiu você passar por tudo isso. Que Deus é esse? Sim. Esse Deus de amor que permite uma criança sofrer tanto. Então, assim, eu só estou aqui por Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? Então, infelizmente, eu passei por isso por um erro dos meus pais. Então, assim, muitas das vezes o Senhor vai nos livrar dos desertos, mas outros não. Outros Ele vai permitir a gente passar pelo deserto. E esse deserto que eu enfrentei na minha infância,
Jesus estava lá passando esse deserto junto comigo. Ele permitiu eu passar, mas ele mesmo passou o deserto comigo, me fortaleceu, me deu força, me deu vida naquele lugar. Ai de mim se não fosse Jesus dentro daquele cativeiro, na primeira paulada eu tinha morrido. Ou na primeira vez que eu fui asfixiada, ou na primeira vez que eu fui afogada. Eu não sei em qual momento eu teria morrido, mas de uma coisa eu sei, se Jesus não estivesse lá, hoje eu não estaria aqui. E eu conheço, né, alguns detalhes, e eu quero que você fique à vontade se você sentir de trazer algum episódio, até para que as pessoas possam entender que não foi algo simples, porque de repente hoje tem alguém passando por algo tão simples e já entregou, né, os pontos assim, já desistiu por tão pouco, e eu conhecendo a sua história, eu sei que não foi muito, foi extraordinário de muito, né, foi exageradamente. Foi exageradamente. Aquela mulher fazia coisas absurdas comigo, tem coisas que na época eu nem falei em jornal, entrevistas, nada disso, mas hoje eu tenho a língua mutilada, devido os traumas, né, que ela fez comigo ali na minha língua, com um alicate de eletricista, onde ela apertava minha língua com alicate, cortava minha língua com tesoura, queimava minha língua com colher quente, me asfixiava, me dava choque, me enforcava. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e dos pés, por causa que ela colocava os meus dedos na porta e fechava a porta nos meus dedos. Então, todas as minhas unhas das mãos e dos pés caíram. Para mim, essa foi a tortura que mais doía. Eu chegava a urinar na roupa de tanta dor. Eu era obrigada a comer fezes de cachorro, barata. Eu era obrigada a comer urina de cachorro, eu tinha que lamber. Ela me deixava até 3 dias sem comer. No dia que eu fui liberta pelos policiais, no dia 15 de março de 2008, tinha 3 dias que eu não comia nada. E eu ficava sem tomar banho, sem escovar os meus dentes. Então, assim, ela determinava o tempo de cada coisa que eu tinha que estar ali e obedecer, porque se eu não obedecesse, era pior ainda. O maior período que eu fiquei presa nas escadas, com as mãos para cima, pendurada, foram 12 horas ali acorrentada, amordaçada, com fome, com frio, com as mãos levantadas e em pé na ponta dos pés. Aquela mulher abusava de mim sexualmente. Mas, assim, ela fez muitas coisas ruins comigo. Mas tem uma coisa que eu preciso agradecer a ela, que ela fez por mim e que eu digo que mudou a minha história. Depois de passar por todo esse processo ali, onde aconteciam as torturas, porque eu falo que havia um ritual para aquelas torturas acontecerem. Havia uma sequência, tinha um horário, tinha um jeito, tinha um formato para tudo aquilo acontecer. Mas tinha algo que acontecia no final de toda essa sequência de torturas, e eu te agradeço, Silvia, por ter feito isso, porque foi através disso que eu conheci Jesus. Depois de ser torturada, ela me colocava de castigo lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E foi aí que eu conheci o Jesus que me tirou do cativeiro, aonde eu pude ler toda a história de Jó e aprender com Jó, né? Jó, que foi um homem que sofreu tanto e mesmo assim adorou ao Senhor até o final. E Deus deu para Jó 7 vezes mais aquilo que ele tinha antes. Então Deus foi fiel na minha vida e eu aprendi a crer, né? E no dia 15 de março de 2008 eu fiz aquela oração. Falo que foi a oração mais pura e sincera do meu coração, foi pendurada naquelas escadas, onde eu chamo Deus de papai, papai do céu, vem me tirar desse lugar. Amém. Se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar, porque senão eu prefiro a morte, porque senão eu prefiro morrer, eu não dou conta mais, né? Eu falando para Deus que eu tinha pai, que eu tinha mãe, que eu tinha irmãos, e por que eu estava sofrendo tanto? E após 3 minutos, essa oração, os policiais chegam e me encontram naquele lugar. Foi algo incrível, algo extraordinário. É muito forte, né, Lucélia, te ouvir. Amém. E te ouvir com um coração assim, tão limpo de tudo isso, Amém. né? Sim. O verdadeiro e genuíno perdão. Amém. Porque assim, só de te ouvir eu fico querendo me emocionar, né? Por imaginar uma menina de 12 anos, né? Eu tenho filha. Imaginar o quão indefesa é uma criança de 12 anos, né? E eu vi as suas fotos, a sua foto específica no jornal, você também compartilha. E você era, né, pequenininha, magrinha, né? Sim. Então você era uma menina realmente indefesa. Sim, muito pequena. Hoje em dia as crianças de 12 anos tá tudo homão, mulherão, né? Mas eu não era não, eu era pequenininha. E você tocou num ponto importante sobre... e eu já te ouvi você dizer, olha, nada disso teria acontecido se os meus pais
não não tivesse tivesse se separado. separado. Exatamente. Tudo começou, foi com a quebra de aliança dos meus pais, né? Meus Sim. pais separaram, eu tinha menos de 7 anos na época, e foi muito difícil enfrentar esse divórcio, né? Eu acho que é muito difícil para os filhos Sim. encarar ali o pai e a mãe já não viver mais junto, cada um para um lado. Então, ai meu Deus, É, é algo que é muito muito forte difícil mesmo. Para mim, essa quebra de aliança dos meus pais feriu muita gente, não só emocionalmente falando, mas olha tudo que eu passei. Se os meus pais não tivessem separado, a minha história seria outra. E eu digo para você, pai e mãe que está me assistindo agora, luta pela sua família, cuide da sua casa. Qual é a história que você quer para os seus filhos? Se os meus pais, ao invés de se separarem lá na minha infância, tivessem olhado um para o outro e liberado o perdão um sobre o outro e decidido lutar pela nossa família, corrido para os braços de Jesus, cuidado de nós, a minha história seria outra para contar. E a pergunta que eu te faço é essa: qual é a história que você quer para os seus filhos? Não, eu não estou dizendo que eles vão passar por um cativeiro como eu passei. Não, jamais. Está repreendido. Mas eu estou aqui para te mostrar que você perdoando hoje o pai deles, a mãe deles, você pode evitar dores inimagináveis no futuro dos seus filhos, perdoando hoje a sua família e lutando pela sua casa. Lucélia, e nós como mães, esposas, temos uma família, graças a Deus, nós sabemos a importância disso. Sim. Você tem 3 filhos, Sim. Eu também tenho 3 filhos. Só que eu tenho uma menina no meio, né? Não, foi 3 homens mesmo. E assim, eu fico pensando a importância nossa na vida dos nossos filhos, né? Sim. Nós delegamos sobre eles aquilo que eles podem ser, e a família é o porto seguro, né? Que Sim. vai dizer assim, olha, você pode até ir, mas volte, tem lugar para você. Sim. Ou talvez tem momentos que nós nem deixamos eles irem por esse cuidado. Sim. E tem uma parte que você conta da sua mãe que você diz assim, ela não teve, né? Talvez, e aí houve uma possibilidade, ela viu algo na vida dessa pessoa que te pegou, né? Sim. Para cuidar. A minha mãe, ela foi deixada muito novinha, ela tinha 2 aninhos, quando a minha mãe deixou ela com meu avô, que na época bebia muito. Então, minha mãe foi criada assim, por vizinhos, Sim. por pessoas, né? Pelas pessoas, não foi pela mãe dela. Sim. Minha avó foi embora, levou os outros filhos e deixou só a minha mãe com o meu avô. E ela sofreu muito, minha mãe sofreu demais, trabalhava na casa das pessoas para comer, minha mãe não teve estudos. Então, quando ela recebeu aquela proposta daquela empresária, uma mulher elegante, bonita, bem-sucedida, estudada, chega e propõe para ela: deixa eu cuidar da Lucélia para você, eu vou dar um futuro melhor para a Lucélia, eu vou dar estudos para ela. A cabeça da minha mãe foi essa. Sim. A minha filha vai ser alguém na vida, a minha filha vai ter aquilo que eu não tive. Perfeito. A minha filha vai estudar, vai ter oportunidade. Com as melhores intenções da sua com mãe, as melhores né, intenções, com certeza. Mas, infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu. No começo foi, nos 6 primeiros meses foi. Mas logo ela se revelou quem realmente ela era, né? Eu fui a 5ª menina que aquela mulher torturou. A 5ª menina? Sim. E assim, é uma história que nos traz várias reflexões, né, Lucélia? Primeiro, sobre uma aliança quebrada dos seus pais. E quando você fala da história de vida da sua mãe, o que a gente percebe? Um ciclo se repetindo. Sim. Ou seja, ela teve também uma quebra lá atrás dos pais. Sim. Ela teve também uma educação que foi terceirizada. Sim. E na cabecinha dela, terceirizar também você, mas para algo que ia ser melhor, estava tudo certo. Tava. Eu não tive a chance de alguém Sim. cuidar de mim, me dar estudos, me dar algo. Essa mulher, ela vai dar para minha filha. A minha filha vai ser alguém. As intenções da minha mãe, eu sempre tive essa convicção que eram as melhores. Sim. E ela não te visitava na casa ela por um me período? visitou poucas vezes. No começo, sim. No começo ela visitava mais. Depois ela visitava poucas vezes, porque ela mudou de Goiânia e foi morar no interior de Goiás. E aí ela foi algumas vezes, mas quando ela ia, não tinha como ver, era tudo muito tampado. Sim. Uma vez ela até desconfiou de algo, mas assim, foi bem superficial, não foi algo que aprofundou, então não...
passou. E você disse também, que eu te ouvi, que você não podia compartilhar isso com a sua família porque você estava sob ameaças de se você contasse, né? Sim, aquela mulher sempre dizia que se eu falasse, se eu contasse, se eu pedisse ajuda, ou se eu denunciasse, que ninguém ia acreditar em mim, que se isso viesse a acontecer, ela mataria os meus pais, ela mataria os meus irmãos. Então, na cabecinha de uma criança ouvir Sim, isso, 12 anos. ela acredita no adulto que fala, olha, se você fizer, eu vou bater, eu vou matar, eu vou isso. E os seus pais vão, se você contar, seus pais vão morrer, a culpa é sua, a culpa vai ser sua. Então, isso é E aí, desesperador. Eu vejo uma palavra que resume a sua fala, é o medo, né? Sim. O quanto o medo nos bloqueia e nos impede até de sair de uma zona de conforto para algo que é melhor, mas o medo nos paralisa. O medo nos paralisa, o medo nos aprisiona, né? O medo nos impede de enxergar até aquilo que é para ser bênção para nós. E quantas pessoas, né, Lucélia? O seu é um caso específico, mas o medo, ele está em várias instâncias. Sim. E aprisionando e impedindo, talvez, pessoas até de servir a Jesus de uma forma ousada e sincera, de falar, eu sirvo Jesus publicamente, de proclamar o nome de Jesus e dizer, olha, eu sou, né, alguém que sigo Jesus e acredito, isso tudo por um medo. Sim. E aí entra o medo nas relações também, talvez nos aprisionando, né? Sim. Então, a sua história, eu lembro que você fala assim, que quando os policiais te encontraram, é uma frase que me marcou também, você disse para eles, vão embora. Isso, quando eles me acharam ali pendurada nas escadas, eu assustei muito, porque eles já chamavam pelo meu nome na porta, eu não conhecia aquela voz. A porta abre e faz um barulho muito alto. E aí a mulher entra correndo e quando ela me vê, ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Então, eu não entendia, eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Sim. Mas quando eu olhei para a mão dela, que tinha um papel, o papel, assim, o nome maior que eu li estava escrito Polícia Civil. Então, ali eu já entendi que eram policiais civis que estavam chegando para me tirar daquele lugar. Mas na minha cabeça, eles não iam me tirar de lá. Na minha cabeça, eles iam lá, não sei o que eles iam fazer, e eu ia permanecer ali. E aí eu ia morrer, e aí minha família ia morrer. Sim. Então, quando ela tira a mordaça da minha boca policial, a reação imediata que eu tenho é mandar os policiais ir embora. E eu começo a falar, vai embora, não foi eu que chamei vocês aqui. Sim. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. E eu começo a justificar, se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. E aí o medo te traz uma culpa que não é sua. Eu começo a falar, não foi eu que chamei vocês aqui, não foi eu que chamei vocês aqui. E é onde a policial olha para mim e fala, calma, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Amém. E ali eu pude contemplar a existência de Deus naquele lugar. E Amém. O meu grito mudou. Aí eu já não mandava mais os policiais ir embora. Quando ela disse, foi Deus que mandou a gente aqui. Eu lembro da oração que eu fiz, né? Olhando para o céu, acorrentada nas escadas. Sim. E aí eu começo a lembrar da oração e eu começo a gritar, Deus existe, Sim. Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu, Jesus me ouviu. E de fato o Senhor me ouviu e já estava fazendo por mim antes mesmo de eu buscar ele naquelas escadas. E você fala, quando você está ministrando as igrejas, você usa essa frase, né? Sim. Eu já te ouvi por 3 vezes, né? Ah, que beleza. E é sempre muito edificante, porque, por incrível que pareça, a cada momento que eu te ouço, né, que eu te ouvi as 3 vezes, vem um recorte mais importante de fé na sua história. Amém. Então, com certeza, todas nós temos uma história com Jesus, que ela vai alcançar outras pessoas. Amém. Ela vai servir para edificar, para fortalecer, talvez aquela que está em dúvida, aquela que está fraca. Sim. E quando você diz, olha, Deus existe, quantas experiências, né, pastor Lucélia, nós temos com Deus e ainda em alguns momentos duvidamos desse Deus. Duvidamos desse Deus, é verdade. Não é? Então, assim, ele existe mesmo, ele é capaz, e a gente fala de fazer muito mais. O mesmo Deus da sua vida terrena na terra, é o mesmo de hoje. Quem mudou fomos nós, né? De crer nos milagres, de ouvir a voz audível dele, porque nós temos que silenciar outras vozes para ouvir a dele. Sim. Numa multidão não tem como você ouvir 10 pessoas ao mesmo tempo.
alguém tem que silenciar para que você ouça um. Isso. E aí eu sempre dou um exemplo assim. Você pode estar rodeado de muitas pessoas, mas se tem um conhecido, vamos falar, por exemplo, do seu esposo. Você vai estar numa multidão, mas o seu esposo chama o seu nome no meio da multidão. Você reconhece por quê? Porque é o meu esposo. Porque você tem intimidade, relacionamento, essa pessoa convive, você ouve muito a voz dele. Sim. É o seu esposo, assim é Deus. Como você vai ouvir a voz de Deus se você não se relaciona com Deus? É verdade. Se você não para e silencia outras vozes, diz, Senhor, fala comigo. E ele também pode não conhecer, ele conhecia a sua voz, Lucélia. Sim. Quando você, naquele momento, orou e falou, Deus, eu preciso sair daqui, me ajuda, se o Senhor está aí, se importa comigo, ele reconhecia a sua voz. Por quê? Você falou sobre os momentos que você lia a Bíblia, né? Sim. Mesmo os momentos de dor, você não sabia aquele momento, porque aquele livro, você fala, um livro de capa preta, e você cita que olhou ali, né? Isso. E viu que era... E eu lembro do nome grande, Bíblia Sagrada. Sim. E lembro das histórias que eu lia, né? E uma das que mais me marcou foi a de Jó. A de Jó. Isso. Exatamente. Você hoje, quando você fala assim, por que ele atentou tanto contra a minha língua, né? Por quê? Por que será, hein? Meu Deus. É. Por que será que aquela mulher tentou tanto contra a minha língua? É uma das torturas que mais me impressiona. Sim. É a da língua, né? Apesar dela ter feito coisas cabulosas, passar Sim. pimenta nos meus olhos, né? Algo assim, que assim, nossa, nem a pessoa mais má do mundo eu imaginava que ela era capaz de fazer isso, mas né, é real, né? Ela passava pimenta nos meus olhos, e de todas essas torturas, a que me impressiona é essa da língua, né? Hoje eu tenho a língua mutilada, algumas marcas na língua, devido àqueles traumas, mas por que Satanás tentou tanto ali contra a minha língua tão fortemente, tão insistente, né, na minha língua? De certo ele sabia, né, que a minha língua seria usada, os meus lábios seriam usados para glorificar Amém. um único Deus, o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, Amém. o Deus criador dos céus e da terra, o nosso papai, né? Então hoje eu tenho anunciado Jesus por onde eu passo, e em alto bom som eu grito dentro das igrejas onde eu passo, Deus existe, e ele muda histórias. Deus existe e ele transforma vidas. Deus existe. E olha a menininha de 2008 aqui. Amém. Glória a Deus, Lucélia. Glória a Deus pela sua vida e por Deus ter te alcançado e vai te alcançar cada dia mais. Amém, eu E creio. aí você falou sobre justamente a sua voz que alcança. Então nós vamos entrar no pilar comunidade. Comunidade. Nós não caminhamos sozinhas. Temos que dar forças às outras mulheres. Não podemos competir com outras mulheres. Sim. Eu vejo que a união, a unidade, ela nos fortalece muito mais. Sim. Então, eu quero que você fale um pouco sobre a sua história, né? Desde a sua cura, né? Que você foi, a sua adoção, né? Sua mãe Sim. maravilhosa, né? Isso. Adotiva, que nós conhecemos. E a sua trajetória com mulheres e também o que você ainda tem como inspiração para fazer. Sim, quando eu saí do cativeiro, eu fui morar num abrigo, onde eu morei por 8 meses e alguns dias. Meus pais perderam a minha guarda na justiça, eu fui para adoção, e Deus, com a sua infinita bondade, preparou uma família para cuidar de mim, e foi onde eu fui adotada por um casal de pastores, aonde o Brasil até fora conhece, que é a pastora Ezenete Rodrigues, uma pastora tão usada na presença do Senhor, e ali, através da vida dela, o Senhor começou a fazer coisas grandes na minha vida. Amém. Hoje ela é a minha mãe adotiva, a pastora Zenete, o pastor Marcos, meu pai adotivo. Eu tenho um carinho muito grande por eles, muito especial pela vida deles, porque a mulher que eu me tornei hoje foi porque um dia teve uma outra mulher, que é a pastora Zenete, meu pai Marcos, que pagaram um preço de oração, de entrega, e que acreditaram no projeto de Deus sobre a minha vida, né? Amém. Eles não me viram como um problema, eles me viram como algo precioso nas mãos do Senhor, uma vida, né? Que precisava muito de Jesus, que precisava muito de cura. E quem era esse Jesus que me tirou do cativeiro? Quem era esse Deus que me ouviu pendurada nas escadas? Foi lá, junto com eles, que eu aprendi, entendi melhor de quem era o Deus que eu tanto orava e buscava. Quem era esse Deus? Eu precisava conhecer ele mais.
Então foi lá que eu tive essa intimidade com o Senhor e aprendi a crer mais e mais no Senhor e entender que não dava para viver sem Jesus, que até o fim da minha vida eu precisava estar com Ele do meu lado. Amém. E você citou Jó, né, pastora Sim. Lucélia? E Jó diz exatamente isso, quando você falou que sentiu a necessidade de caminhar com Deus. É uma decisão, uma escolha. É uma Que Jó decisão. disse, eu não conheço Deus por ouvir falar, Exatamente. mas de vê-lo, de senti-lo, de estar com Ele. Isso. Então, quando nós realmente temos a convicção de que nós precisamos de Deus e com Ele tudo vai ser melhor, Amém. tudo vai ser alcançado. Os nossos sonhos são tão grandes para nós e para Deus é só um sim dele e tudo se realiza. E tudo se realiza, exatamente. Né? Então, hoje você tem esse trabalho, né? Sim, eu morei esse tempo em Belo Horizonte, onde eu passei por essa cura e restauração, lá na Estância Paraíso, onde muitas vidas passam e são curadas. Sim. Eu fui uma delas. Depois de um tempo, eu pedi minha mãe Zenete para voltar para Goiânia, para casa do meu pai biológico. Eu voltei. Aqui fui procurar uma igreja, fui servir ao Senhor. Depois Deus me deu meu ministério e eu comecei a receber vários convites de pastores, igrejas, líderes, escolas, vários lugares de pessoas me convidando para ir contar a minha história, para ir contar o meu testemunho de vida. Mas eu não sabia falar em público, eu era muito tímida, muito vergonhosa. Mas Deus, quando Ele chama, né, minha irmã? O Senhor capacita. Então, o Senhor me capacitou e Deus hoje tem me levado em muitos lugares. Vindo de mulheres, meu Deus, quantos Deus já me levou, quantos eventos de mulheres eu já ministrei, já palestrei, né? E mulheres que foram tocadas pela esse mesmo amor que me alcançou, que me curou. Mulheres que olharam para mim e falaram, eu quero esse Jesus para mim também. E foram na frente, entregaram a sua vida para Jesus. Outras mulheres e famílias que já falaram, olha, meu casamento estava acabando, mas hoje eu entendi que o divórcio pode destruir também a vida dos meus filhos. Eu quero lutar pela minha família. Então, hoje Deus tem feito coisas assim, lindamente, para a honra e glória dele. E o nome dele tem sido exaltado como Ele queria, eu acredito assim. E eu fico pensando, glória a Deus, o quanto Deus te usa, sabe, pastora Lucélia? Porque não é só sobre o perdão a sua história. Não. É sobre ressignificar uma dor na sua vida e transformar essa dor em milagre, em amor. Em amor, né? Em propósito, em missão. Em propósito, né? em missão. Hoje Deus tem me dado várias missões e assim, eu só falo assim, Jesus, eis-me aqui. É cada uma que aparece para mim que eu falo, amém, Jesus, bora lá, né? Recente agora Michele Bolsonaro me liga me convidando para vir pré-candidata a deputada federal por Goiás. Como dizer não, sabe? Eu falo que esse convite da Michele, né, me convidando para ser pré-candidata a deputada federal em Goiás, com o apoio dela, quando ela me chamou para ser presidente do PL Mulher Goiânia, eu falo que, gente, é como se fosse um tapa de Deus assim em mim, assim, falando assim, quem te levanta sou eu. Perfeito. Quem leva seu nome sou eu. Porque quando eu fui candidata em 2024, me sugeriram o PL para eu me filiar. E eu falei, não, é um partido muito grande, eu tenho que ir para um partido médio ali, eu não posso ir para um partido tão grande assim, lá é muitos votos que precisa. Aí para Deus falar assim, quem te coloca sou eu, né? Deus remove, estabelece reis e remove reis. Quem vai te levar sou eu. Aí Deus põe a Michele Bolsonaro para me ligar e me fazer o convite. Ou seja, a presidente do PL Mulher, né? Exatamente. Então, assim, foi algo incrível que Deus ministrou fortemente no meu coração, aonde que quando o Senhor quer, Ele mesmo vai, não precisa da gente fazer muita coisa, não. É só estar pronto para receber o chamado. E eu aceitei o desafio e... Amém. Pastora, aproveitando que nós entrou no meio desse assunto aí da política, eu quero dizer que eu não preciso da política para viver. Hoje Deus me agraciou com um ministério lindo, aonde eu sou bem recebida pelas pessoas por onde eu tenho passado, eu sou amada pelas pessoas, as pessoas me recebem com muito carinho, com muita honra, e eu tenho ganhado almas para Jesus. E meu ministério tem me sustentado a minha casa. Nada tem faltado para nós, graças a Deus. Mas Deus me chamou para uma nova missão. Eu tinha aversão à política, hoje eu posso dizer que eu amo a política. Minha irmã, amo, assim... É bom demais. A política é boa. Ela é linda, a política é boa. E é possível fazer essa política saudável que leve o nome de Jesus, né? Sim, de Jesus. Muda histórias. E que muda a história. Para de misturar religião com política. Que é isso?
Jesus foi o maior político que teve na época. O homem só vivia no meio de povo, fazendo milagre, cura Sim. e tal, e ajudando o próximo. Jesus era um político. Então, assim, como não ser, né? Sim. Então, hoje a minha missão é essa, dar voz à infância de Goiás, Amém. não só de Goiás, mas do Brasil. Sim. Que Deus possa me levantar mesmo, que eu seja Amém. voz para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as mulheres, né? Porque não tem a criança se não tiver a mãe. E Sim. hoje eu sou mãe, eu sou uma mulher, e eu creio que Deus está me levantando para esse novo tempo. E se for essa a vontade do Sim. Senhor, minha cadeira em Brasília está separada. Amém. Para a honra e glória dele, o nome dele será exaltado naquele lugar. E projetos que serão lançados vai ser vindo do trono dele. Amém. Nada de mim, mas tudo para ele, para a honra e glória dele. Enquanto ele permitir, eu estarei lá. Né? E quando ele dizer chega, amém, bora. E chega. Eu Amém. quero Glória a viver no Deus. centro da vontade de Deus. E se agora esse é o chamado de Deus para minha vida, eis-me aqui. Mas era muito mais confortável ficar lá no meu ministério, Sim. sendo amada pelas pessoas, sendo mimada pelas pessoas, recebida com honra dentro Sim. das igrejas. Porque eu tenho certeza que aonde eu vou estar, onde eu estou entrando, para onde Deus está me levando, nem todos vão me amar. Sim. Nem todos vão me amar. Vai ter lugares que realmente eu não serei mais amada, como a menina que foi torturada, mas como a deputada federal do PL. Uhum. Então, eu vou receber esse tipo de crítica. Era muito melhor estar no meu ministério só recebendo Sim. amor, né? Mas Jesus não recebeu só amor. Exato. Quem sou eu para receber só amor, né? E é isso aí, nem Jesus agradou a todos e eu tô aí. Quem sou eu para agradar todo mundo? E é sobre um chamado, né, pastor Sim, Lucélia? é um chamado. E a nossa oração será exatamente essa. Se Deus tem isso para a sua vida, Sim. a vontade dele ela é agradável e boa, mas ela é perfeita. Ela é perfeita. Nós, humanos, podemos até ter vontades boas e agradáveis, mas a perfeição é de Deus. Então, eu tenho certeza que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Amém. Se esse for o seu chamado, eu tenho certeza que mulheres serão representadas através de te apoiar, né? Sim. E eu tenho orado e falado, Senhor, envia pessoas para me ajudar. Eu não falo bonito como esse povo aí que está há 20, 30 anos na política, eu não sei falar dessa forma, mas Deus falou, vai e fale do seu jeito, que é do seu jeitinho que eu vou te usar. E é isso aí, as pessoas dizem, você tem que fazer. Não, eu tenho que ser a Lucélia. As pessoas gostam dessa Lucélia. Perfeito. E essa eu serei. E essa Lucélia, ela é capacitada por Deus, né? Porque quando Deus escolhe, ele capacita. Ele capacita. Às vezes ele tira exatamente como você disse no início da nossa conversa. Foi improvável, né? Era improvável você estar aqui, até estar viva, né, pastora Lucélia? Então, se Deus tiver o seu chamado, ele escolhe a quem ele deseja, não é sobre capacidade, em si. Ele capacita no percurso, né? Amém. É no caminho, né? É no caminho. Porque ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Então, é no caminho que ele vai cuidando de nós, que ele vai tratando de nós e nos aperfeiçoando, né? Exatamente. Então, a nossa oração será essa por você. Amém. Né? Não, e Deus tem levantado pessoas assim, da onde eu nem espero, para vir e falar, olha, estou com você, estou orando por esse propósito na sua vida, conte comigo. Assim, não, tem recebido gente de tudo, até fora do estado, falando, eu estou orando por você, pela sua pré-candidatura, vai dar certo, e está nas mãos do Senhor. A minha parte eu vou fazer, aonde quando começar a campanha, ir para a rua, falar sobre os meus projetos, sobre que o meu nome está à disposição, e estou trabalhando agora como pré-candidata, a minha parte eu estou fazendo. Os votos na urna Deus vai colocar. É isso. E com certeza, né? A sua fé, todas as pessoas que vão apostar em você, pastora Lucélia, no seu projeto, que como cristãos nós vemos que é um projeto, que é um propósito. Isso. Porque há um propósito em todas as coisas, quando nós somos escolhidas por Deus, levar Deus, as pessoas verão Deus para você. Porque eu quero dizer que eu vejo Deus na sua vida. Amém. Eu olho para você, eu não vejo só o favor de Deus, que é na sua vida. Amém, obrigada. Então é sobre acho que esse é o melhor elogio que um crente pode ouvir, né? Eu vejo Jesus na tua vida. Eu quero te dizer, viu? Que eu vejo Jesus na sua vida. Amém, obrigada. E eu creio que Deus vai te levar nos lugares que Ele já preparou. Amém, eu creio. Para você, Amém. né? Já te ouvi outras vezes e eu sei que você é uma mulher de Deus. Amém, obrigada, pastora. A gente sente e é sobre isso, é sobre o Deus que nós servimos. Tudo é por Ele e para Ele. Amém. Então, se os lugares que Deus tiver para você já estão prontos, ninguém vai te impedir de chegar lá.
Amém. Amém. Minha parte eu estou fazendo. É verdade. Agora, que o Senhor faça a dele, né? Amém. E que o nome dele seja exaltado. É isso. Amém. É que o Senhor seja exaltado, que a gente possa fazer uma política boa, né? Porque existe a política boa. Sim. Mas para fazer a política boa, os bons precisam entrar. É verdade. E nós acreditamos porque nós sempre oramos, quando nós vamos orar por autoridades, quem levanta autoridades e líderes é Deus. É Deus. Eles estão lá por permissão de Deus. Sim. Porque o maior líder é Deus, nada vai acontecer fora da vontade dele. Então, Sim. quando alguém chega a uma posição de autoridade, de liderança, nós temos que abençoar essas pessoas. Isso. O povo de Deus precisa abençoar justamente para que o que eles decidam seja baseado na mente de Cristo. Isso. Então, se você é uma mulher de Deus e você leva Cristo, você vai ser ali, na verdade, colocada, infiltrada por Deus para que você possa levar a mente de Cristo. Amém. E nós não podemos odiar as leis que vêm da política porque nós somos pessoas que dependemos disso. Sim, com certeza. Então, vamos orar para que eles realmente possam fazer a vontade de Deus. Exatamente. E nós oramos sempre como homens e mulheres de Deus, coloque mente de Cristo nessas pessoas. E a nossa oração vai ser para que você seja blindada. Amém, obrigada. Que você seja, inclusive, intocável ali naqueles lugares, que Deus coloque você de forma invisível para os olhos maus. Amém. Né? Amém. Porque Deus Em nome de conhece e Jesus. sonda o seu coração. Amém. E no pilar inspiração, eu quero te ouvir. Se tem uma mulher que te inspirou, Oh, meu ou que Deus. pode te inspirar, porque eu sei que você é inspiração para muitas outras mulheres, né? Mas também a responsabilidade, pastor Lucélia, de ser inspiração para outras pessoas. Sim. É uma grande responsabilidade ser inspiração, né? Meu Exato. Deus, que responsabilidade É. mesmo. Quando as pessoas olham para mim e falam, eu me inspiro em você, Sim. eu me inspiro na sua história. Meu Deus, é incrível. Mas, voltando aqui, a mulher que hoje eu me inspiro, gente, não vou longe, não. Sim. Eu vou na minha mãe, a pastora Amém. Zenete. É uma Ela grande mulher. É uma mulher que eu me inspiro muito, uma mulher de Deus, uma mulher que tem um Amém. coração voltado a Cristo mesmo, aonde eu vejo ela orar até para comprar essa xícara. Ela é uma mulher de Deus. Amém. Às vezes a gente não dá importância para isso, né? É. Mas eu vejo a minha mãe, a Zenete, orar para fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. Eu já disse para ela, mãe, eu sendo eleita, aquele gabinete é nosso, viu? Preciso da senhora lá comigo. E ela falou, conte Amém. comigo. Então, é uma mulher que tem me inspirado muito como mulher de Deus, como ser humano, como uma mulher honesta, de caráter e fidelidade ao nosso Deus. Amém. E se você falou da sua mãe, eu quero que você fale sobre a sua família, né? Hoje você é esposa, o seu esposo, seus filhos, né? Sim. Hoje eu sou casada, Sim. eu tenho 30 anos de idade, né? Não parece. Parece mais, né, gente? Ah, meu Deus. Eu sei que parece mais, mas assim, gente, é só 30, viu? Sou de 95 e sou mãe, tenho 3 filhos, Miguel, Mateus e o Marcos. Meus 3 milagres, minhas 3 Amém. bênçãos que Deus me deu. Eu falo que são meus 3 homens de Deus, meus 3 levitas, pastores, profetas. Amém. Eu não sei o que eles serão, mas eu sei que eles serão da casa do Senhor. Amém. Glória E a Deus. assim eu oro pela vida deles. Sou casada com o Estênio, tenho 11 anos. E para mim, o maior sonho realizado na minha vida, em primeiro lugar, foi sair daquele cativeiro, né? Mas depois disso, ser curada e hoje ter uma família. Era o meu maior sonho. Casar, ter filhos, ter família. Meu marido é um grande sortudo pela mulher que Deus deu a ele. Eu vou dizer o mesmo pro meu marido, viu, pastor Lucélia? Homens de sorte. Homens de sorte. Olha só. Olha só, né? Mas Deus que assim, faz. eu também fui uma grande sortuda. Ele é um É. homem maravilhoso, lindo, que não só a beleza exterior dele, Sim. mas a beleza interna, aonde, graças a Deus, apoia o projeto de Deus sobre a minha vida, Amém. a missão que Deus me entregou. Não falo só em política, mas o meu ministério foi a primeira bênção que eu recebi, foi Amém. dele, de falar, bora, tô com você, vamos Isso. junto, bora levar Amém. Jesus. E agora vem com esse negócio aí, que eu vou ser deputada federal. Glória a Deus, está comigo Amém. também na missão. Amém. E crendo que Deus vai fazer o melhor. Nós estamos aqui por ele e somos totalmente rendidos ao Senhor.
Amém. Olha, eu vou aproveitar esse momento tão belo sobre, né, falarmos de família, e nós queremos exaltar as mulheres que têm esposos que realmente são impulsionadores, né? Eu também sou essa mulher. Eu faço 27 anos de casada agora em julho, né? Tá Meu perto de Deus. 27 anos. Quase minha idade. Nossa. Temos 3 filhos, né? Maravilhosos. Já sou sogra, né? O primogênito casou. E o meu esposo é o mentor do Elas com Deus, né? Que Ele delícia. nasceu no coração de Deus, para o meu coração e para o dele. Idealizador de tudo, deste espaço. E eu quero que você diga justamente que nós duas somos mulheres, queremos representar que nós precisamos da bênção dos nossos esposos. Com certeza. Do apoio, como sacerdote, como esposo, né? Aquela companhia que vai nos levar aos lugares altos. Sim. Então, eu falo que se eu não tivesse o meu esposo sim. Do meu lado, caminhando, me incentivando ali, não tinha como eu estar. Quantas vezes eu quis desistir? E ele virou para mim e falou, não, você não vai desistir. Amém. E outra também, ele é o líder da minha casa. Amém. Então, se ele fala, não quero ser esse negócio de você ficar viajando para um lado para o outro e vai para ali e me deixa aqui com esses meninos, não quero isso mais, eu ia ter que respeitar. Sim. Porque o meu primeiro ministério não é as igrejas onde eu tenho passado, mas sim a minha casa, meus filhos, a minha família, né? Mas não, gente, esse homem é besta, ele só vai, pode ir, vai com Deus, eu tô aqui, tô contigo. Deus. E a política foi da mesma forma. Amém, eu nem queria saber de política. Nossa, olha, eu vou falar, viu? E ele olhou para mim e falou, olha, você precisa virar vereadora, você tem que ser alguma coisa no meio da política, porque você tem um coração bom demais, você gosta de ajudar o próximo. Sim. E na política você vai ter muita chance de ajudar, não só uma, como você está fazendo, uma, duas, mas várias pessoas, um ao todo, né? E aí eu fui pegando essa ideia e hoje eu sou apaixonada pela política. E ele que lute. Porque foi ele que me incentivou a entrar. Que bom, né? E falando sobre esposos que incentivam, né? Nós, mulheres, precisamos também ter condutas de esposa que são auxiliadoras, não inverter papéis, né? Exatamente, verdade. De repente, você que nos ouve tem as suas inquietações, mas a mulher sábia, ela edifica, né? Isso é bíblico. Edifica a casa. Então, a mulher precisa ter algumas posturas, comportamentos que sejam de uma mulher sábia. Exatamente. Né? Então, nós estamos hoje falando para mulheres, mas muitos homens têm ouvido Elas com Deus, esposos, né? Amigos. Eu tenho recebido mensagem de mulheres que falaram, meu marido está sentado comigo na sala te assistindo a sua convidada. Então, eu tenho percebido que esse tripé é para falar sobre família, mulheres, sobre relacionamentos, bem especialmente levar o nome de Deus para os relacionamentos. Amém. Então, como mulher, como esposa que nós somos, né? Temos a nossa família, decidimos estar casada e é uma escolha todos os dias, né? Todos os dias. E é 70 vezes 7, viu, irmã? Perdoar. Exatamente, olha, é muito... Para completar 27 anos de casado. 27 anos. Ih, você já passou dos 70 vezes 7, minha irmã? Muitas Meu vezes. Deus. E é uma escolha, né, pastora Lucélia? Então, assim, por que não inspirar mulheres a serem mais resilientes nos seus casamentos, né? Sim. Nos seus relacionamentos como um todo, porque tudo bem, talvez teve, né, aquele casamento que não deu certo e, né, tem os seus motivos, mas qual foi a sua parcela em tudo? Exatamente. Sempre tem os dois lados, Sim. né? E é uma escolha diária servir a Jesus, é uma escolha diária ser inspirada e inspiradora. Então, assim, você falou sobre a sua mãe, e eu achei isso muito, muito importante. E eu quero já, partindo aí para expilar, para encerrar, né, um pouco já o nosso diálogo, mas eu quero te ouvir justamente sobre as suas experiências com Jesus no que diz respeito, além do seu maior milagre, que foi, né? É um milagre. Sim. Você estar viva, né? Mas a sua escolha diária, até porque, Lucélia, às vezes quem olha para você pensa, a vida dela é muito fácil, muito tranquila. Porque as pessoas sempre acham que a grama do vizinho é mais verde, né? É verdade. Eu ouvi uma vez assim, não, é porque a grama do vizinho é sintética, não é natural. Então, existe vários olhares que ou ele nos motiva ou eles nos desmotivam. Né? Então, como mulher e como serva, né? Como mãe, esposa, e você tem um ministério lindo, né? Também no pastoreio, existe o fator, tudo começou com perdão. Sim, eu falo que sim. A chave da minha vitória, né, da minha virada mesmo, foi a partir do perdão. Amém. Quando eu decido perdoar,
eu liberto a Lucélia do cativeiro espiritual que eu estava aprisionada, porque a falta do perdão gera em nós esse cativeiro espiritual. Então, para eu viver todos esses milagres, Jesus teve que me tirar daquele cativeiro. Ele teve que me arrancar daquelas escadas para sair para fora e viver tudo aquilo que ele tinha para mim. Mas hoje eu estou falando sobre o cativeiro espiritual, que é aquele cativeiro que nós, às vezes, vamos para ele, através das nossas decisões. E a decisão de não perdoar é uma das coisas que nos leva a nos aprisionar espiritualmente. Então, essa foi a chave para que eu hoje vivo, né, todos esses milagres. Porque eu decidi perdoar. Perdoar é libertar o prisioneiro que é você. Amém. Então, quando você perdoa, é você que é liberto. E perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. E eu quero que você repita essa frase, porque eu estava aqui olhando, eu anotei, nessa quarta-feira que eu estive com você, eu anotei a frase que você usou. Sim. Que foi justamente essa: perdoar é libertar o prisioneiro que sou eu. Eu anotei sua frase. É isso, eu sempre falo isso. Eu achei isso muito profundo mesmo. Às vezes você acha que está punindo é o outro. Sim. E não é, né? A falta de perdão. É exatamente isso. Perdoar é libertar o prisioneiro que sou eu. Quando eu não perdoo, eu me torno prisioneira. A vida do outro está seguindo, a vida do outro está passando. Sim. E você está aí olhando apenas para o que o outro fez. E Jesus está de fora dessa prisão espiritual, olhando para você e falando: filha, eu já levei sobre mim todas essas dores. Amém. Meu fardo é leve. Vinde a mim. Eu removerei esse fardo e te darei um fardo leve. Então, o perdão é isso. É você se libertar por completo. Não é conviver, né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente perdoa e acha que tem que voltar a conviver. Não, nem todo mundo merece mais voltar a sentar na nossa mesa. Tem pessoas que a gente precisa deixar ir. Perfeito. Tem pessoas que tem que ir mesmo, não pode mais voltar para a sua vida. Mas o perdão, você precisa dar a ela. Você precisa perdoar. Porque o Senhor nos ensinou a perdoar. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que você quer ser perdoado dos seus pecados, das suas dores, se você não sabe perdoar? Você quer receber aquilo que você não dá? Não é assim que funciona. E sabe o que eu penso, pastor Lucélia? É tão importante ouvir falar sobre isso e muito rico, porque as nossas orações podem não passar do teto. Sim. Quando você prende pessoas a você. Então, por que Deus vai te ouvir, vai te perdoar, se você não é capaz de perdoar o próximo, que é imagem e semelhança dele? Exatamente. E na palavra de Deus vai falar, lá em 1 João 4,20, como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, mas odeia seu irmão que vê? Exatamente. Então, como você está falando que não perdoa o irmão, a pessoa que te feriu, você não ama ela em Cristo. Você não ama a vida dessa pessoa como o Senhor mandou você amar o próximo como a ti mesmo. E se você não ama essa pessoa por conta da falta do perdão, Deus está falando assim: você também não pode me amar. Porque você não me vê. Como que você vai me amar se você não ama quem vê com o seu olho? Quem você vê com o seu olho, né? Então, nós precisamos amar os nossos irmãos. Eu amo aquela mulher em Cristo. Amém. Desejo que Jesus alcance ela, que o Senhor mude a história dela, que ela venha ser alcançada por esse amor, que é o amor de Deus. Mas, se ela pensar ou imaginar que eu preciso pedir perdão para a Lucélia, precisa não, só se ela quiser mesmo. Para ela ouvir isso da minha boca, assim, pessoalmente. Mas, no meu coração, ela já está perdoada faz muito tempo. É por isso que você avançou e continua avançando. Continua avançando. Porque você liberou e o seu coração está livre. Sim, livre. E é por isso que Deus valida você, pastor Lucélia. Porque Ele conhece o seu coração. Onde está o tesouro, está o coração, né? E você falou sobre deixar algumas mesas, né? E há um tempo para isso. Eclesiastes 3 fala, inclusive, que há tempo de ir e de ficar. Isso. Então, nós temos que discernir os tempos. Isso. Né? Olha, qual é o meu tempo agora? Se é de ficar, eu vou ficar perdoando. Isso. Se é de perdoar aí, eu preciso já ter perdoado e permitir com que ele vá livre. Sim. Né? Então, existe todo esse mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você revela a falta de amor próprio quando você não ama o outro. Exatamente. As pessoas não pensam assim, né? Exatamente. Se eu não amo o próximo e eu sirvo a Deus, então eu também não estou me amando. Exatamente.
E aí, às vezes, as pessoas se colocam como privilegiados, talvez afortunados, ou melhor do que um ou do que o outro. Na verdade, você é o menor e não o melhor, né? É verdade. Não tem o maior serve, né, pastor Lucélio? Quer ser grande, sirva pessoas. Quer ama Jesus? Ama pessoas. Não tem como amar Jesus e não conviver com pessoas. Por isso que eu falo sobre comunidade. É não fazer nada sozinho. Nós não vamos chegar aos melhores lugares sem ter pessoas que nos inspiram, que caminham conosco, que nos ajudam. Exatamente. Igual você falou, com certeza sua mãe te inspirou em tantas outras coisas. Sim. E continua te inspirando. Sim. E essas pessoas nos fortalecem a continuar firme o nosso sim. Isso. Né? Então, você falou justamente sobre essa proposta do que diz respeito a nós estarmos sabendo a hora de ter pessoas do nosso lado e a hora de também abençoá-las para que elas sigam as suas próprias histórias. Sim. Então, a sua história ela é impressionante, ela é inspiradora, Amém. mas você caminha em várias instâncias, né? No perdão, na família, sobre a separação, sobre o suportar para evitar consequências sobre a geração futura, né? Porque é sobre a nossa geração. Sim. A nossa descendência vai colher os frutos que nós estamos plantando, né? Exatamente. Então, uma mulher que serve a Deus e teme ao Senhor, ela precisa ir lá para os seus mandamentos e procurar não só conhecer, mas obedecer. A obediência é a chave da vitória. A chave da vitória. É melhor obedecer do que sacrificar. Exato. E a verdade liberta, né? A verdade liberta. E a verdade é a palavra. Como não viver com a palavra, nós vamos ser libertos. Se conhecermos, não é o suficiente. Precisamos praticar essa palavra. Viver ela dia após dia. Essa palavra. Então, eu quero, assim, um coração muito grato. Amém. Por esse diálogo, né? Obrigada. Nos emocionamos, né? Em alguns momentos é impossível, mas eu vejo que é porque há uma testificação de espírito, né? Entre nós, o Deus que nós servimos, a sua história. Amém. A sua história também me inspira. Amém. Então, eu queria que você soubesse disso, né? Que bênção. E nós estamos aí, nós mulheres cristãs, procurando servir outras mulheres da forma mais genuína como Jesus serviria. Sim. Eu digo sempre assim, pastora Lucélia, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação? É assim que eu faço também. É assim, e tem como Jesus agiria aqui. Então, quem é Jesus na nossa vida? Eu só vou falar de Jesus, mas eu não vou viver Jesus? Falar é fácil, né? Falar o papagaio fala. Exatamente. Então o papagaio fala. Então vamos honrar o que a gente fala, né? Viver. Honrar e viver com o nosso sim, nos respeitar com as nossas escolhas. Então, o Elas com Deus hoje se sente muito honrado por você vir compartilhar Obrigada, a sua história, por você ter se permitido, né, vir aqui. Esse podcast, ele alcança muitas vidas em muitos lugares, não só no Brasil, até fora do Brasil. Pessoas têm sido alcançadas. E quando nasceu do coração de Deus para o meu coração, pastora Lucélia, foi dizer assim, eu quero dar voz a mulheres que não são ouvidas. Amém. Mas contar a história delas de mulheres reais, que ninguém é perfeito. Exatamente. Não somos só belas de forma exterior, mas a sua beleza maior tem que ser a beleza interior. A beleza interior. Você precisa cultivar Deus. Você tem que passar nos lugares e alguém dizer assim, eu vejo Deus na sua vida. Glória Aquela mulher diferente. É verdade. E é justamente porque nós temos que ter atitudes como o próprio Deus teria naquele lugar. Como Jesus agiria. Então, eu quero te entregar um presente em nome do Elas com Deus. Obrigada. A palavra para esse projeto, a palavra-chave é gratidão, né? Que Está bênção. aqui. Que bênção. E eu quero te entregar, né? Este que eu fiz especial para você. Obrigada. É um marcador de Bíblia. E também, se você puder já Que abrir para você lindo. ver um marcador de Bíblia. Gratidão. E um azulejo que fala sobre gratidão. Acho que nós, mulheres que não somos gratas, nós perdemos uma grande oportunidade de receber o melhor de Deus, né? Vou pular na minha estante. Então, a Olha. palavra-chave é gratidão. Mas nós temos aqui... Lindo, amei. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Aqui o marcador de E Bíblia. o marcador, e no verso nós temos Lindo. aí o QR Code que já leva diretamente para o canal do YouTube. Muito E eu obrigada. quero já te agradecer, porque eu sei que você vai também poder levar esse canal, entendendo, se você se identificar com o propósito, né, do Elas com Deus, eu sei que você também em algum momento vai dizer, olha, existe ali
um momento onde mulheres falam da mulher real, da mulher que precisa de outras para se fortalecer, da importância de nunca negociarmos o nosso relacionamento com Deus. E o Elas com Deus está à sua disposição. Obrigada, é o período pastora. que você também quiser compartilhar algo a mais conosco. Amém. Né? Obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço imensamente de você poder tocar tantos corações com a sua história. Amém. E eu quero pedir para você fazer uma oração por todas nós. Sim, com Quem certeza. está em casa nos ouvindo, como por nós, pelo projeto, Elas Amém. com Deus, que Deus possa também te retribuir. Amém, amém. Antes de orar, Sim. eu quero pedir para você que está me assistindo, me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram, Lucélia Rodrigues Oficial. Me siga lá, acompanhe a minha história, a minha trajetória. Amém. Em breve eu lançarei o livro da minha história. Vai ser um prazer estar compartilhando isso com vocês. Amém. Então, me acompanhe. Se você é algum pastor, alguma pastora, tem igreja, quiser me levar para ir pregar na sua igreja, contar minha história de vida, também vai ser um prazer. Amém. O link do meu contato de agendas está na bio do meu Instagram. E que Deus te abençoe. Que bom que você ficou aqui até agora. Não Amém. vai embora ainda, que nós vamos orar por você. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar Jesus. nessa tarde. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesse canal, nesse meio de comunicação, que eu creio, Deus, que aprove o Senhor de estarmos aqui hoje, que isso aqui é um propósito de Deus sobre a vida de tantas famílias que são alcançadas através desse podcast, Pai. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de anunciar o teu amor, a tua graça. Oh, Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor. Amém. Quem seria eu se não fosse o Senhor na minha vida? Que o Senhor possa abençoar essas vidas que estão sendo Amém. alcançadas através desse canal. Deus, que vidas venham ser curadas, transformadas por Ti. Amém. Que elas venham ser, Pai, agraciadas, Senhor, pela Tua presença de apologia. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor livra cada uma delas de todo mal, de todo ataque das trevas. Amém. Que o Senhor cubra a minha vida e a vida de todos nós com o manto da invisibilidade, que os olhos das Amém. trevas não possam nos enxergar, Pai, que nós estejamos guardados no esconderijo do Altíssimo, Pai. Amém. Em nome de Jesus, conduz a nossa vida, Pai. Eis-me aqui a cada dia, Senhor. Venha sobre nós a cada dia, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Pai. Eu abençoo a vida de cada um que está assistindo, até mesmo aquele, Senhor, que às vezes está aí com seu coração ferido, incrédulo. Amém. Pai, que o Senhor possa alcançar esse coração e que ela possa ver o quão grande é o Senhor na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastora Lucélia. Muito Obrigada. obrigada. Quero Amém. te agradecer mais uma vez. Amém. Deus Pelo abençoe. seu sim por estar aqui conosco, né? Amém. Aqui no Elas com Deus, com certeza. Obrigada. Esse ministério também vai crescer bastante na sua vida. E Deus vai Amém. te levar onde Ele já tem tudo planejado. Amém. Obrigada. Eu quero abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus envolva o seu coração, te leve a lugares altos, e em especial no profundo, que é o secreto com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Um beijo. Amém. Obrigada. Pronto.